Ernesto, é só uma pergunta aqui. Você fez a biografia do Senna, também fez outras biografias, né? E tem até uma bem famosa que é do João Avelange, né? Que foi o Jogo Duro, né? Que você fez até um documentário. Antes de eu gravar, você estava conversando sobre esse documentário que eu assisti. A pergunta Sim. que eu faço é: você teve alguma restrição por parte da família do Senna, Teve. de, isso aqui não é para entrar no livro, com essa pessoa não pode falar? Teve algum? Não. Vamos lá. Primeiro tem que contar uma coisa importante. É o seguinte, a família, numa época em que valia esse código, o que eu fiz? Eu fui conversar com a família. Eu estou fazendo eu gostaria do apoio de vocês. Eu não pedi um apoio para ser biografia oficial, assim, mas eu queria eu queria ter acesso ao acervo de vocês, queria entrevistar vocês, a família e tal, tal, tal. Aí eles demoraram uns 2 meses para me responder, a Viviane. E ao dar a resposta, ela encarregou o então diretor do Instituto Ayrton Senna, que era o Carlos Lemos, se não me engano, que foi também trabalhou lá na Fórmula 1 com a Ayrton. Ela encarregou ele de me dar a resposta. Aí a resposta foi o seguinte: olha, a gente vê que é um projeto sério, mas a gente não vai dar entrevista e nem vai ceder muito material, até porque a gente tem o nosso próprio plano de fazer a biografia oficial do Senna. Mas não se preocupe. E aí eu fiquei, ok, tudo bem, eu vou me virar. E aí outra coisa que eu também devo agradecimento à família, eu não sei se foi exatamente para a Viviane, mas foi o fato de que eles não jogaram areia nos contatos que eu fiz com umas 20 pessoas, mais ou menos, que foram cruciais para que o livro contasse algumas coisas da infância e da juventude do Ayrton, em um outro episódio da vida adulta dele, porque essas pessoas todas podiam chegar e ligar para... Tem um cara chamado Ernesto aqui me procurando, o que eu faço? Estou querendo fazer um livro sobre o Ayrton. Se a Viviane quisesse, olha, não recebe, a pessoa não ia receber, entendeu? Então, quer dizer, por esse lado, eu tenho o reconhecimento e a gratidão. Mas aí, o que aconteceu? Às vésperas do livro lançar, nosso querido falecido Ricardo Boechat deu uma nota no Globo, uma nota errada. Uma nota que tinha um título que, se não me engano, era Bomba. O título da nota era Bomba. Aí o texto dizia o seguinte: na biografia que o jornalista Ernesto Rizzo está fazendo de Ayrton Senna, ele vai contar que o piloto estava sendo traído pela namorada quando ele estava no final de semana, ou antes do final de semana, que ele morreu. Ou seja, imagina isso. Não deu outra, né? Quando saiu a nota no Globo, me ligaram duas pessoas, a Viviane Senna e a Adriane Galisteu. Ambas não deram entrevistas. A Adriane, eu tentei, ela chegou a me receber no apartamento dela, que era até embaixo do apartamento do Jô Soares, em Higienópolis. Aí falou, por acaso tinha uma amiga dela que era advogada, que estava passando lá. Coincidência, né? Coincidência, tá? E aí, o que aconteceu? Eu falei que era um sério e tal. Mas isso antes dessa história do Boechat, tá? Eu prometi para ela que ia ser uma abordagem equilibrada, responsável, jornalística. No final, falou assim: eu vou te dar a resposta, mas acabou não me dando a resposta. Passou o deadline. A gente tinha combinado um deadline, eu nem liguei de novo. Aí fiz o livro sem ela, usando muita coisa que o Nirlando Beirão fez, o texto que ele psicografou dela naquele livro da Caminho das Borboletas, né? Tinha algumas coisas ali que eu usei, citei, evidentemente uso. E aí aconteceu o episódio do Boechat, dar essa nota. Aí a Adriane me ligou e falou assim: olha, você não quis dar entrevista para mim, mas assim, eu espero que você acredite no que eu estou dizendo. Essa história, do jeito que o Boechat não está descrevendo, não está no livro. O que está no livro é uma história que você sabe que aconteceu, que foi o grampo que fizeram uma ligação sua com um ex-namorado seu. Essa história tá. Aí ela ficou quietinha do lado, falou: ok, tá bom, então. Tá?
porque ela não ia ter como negar isso também, entendeu? Então, e aí a Viviane Sena para ser e aí, coincidentemente, o que eu estava fazendo nessa época? Eu estava fazendo um Globo Repórter, uma série para o Jornal Nacional, uma série para o Esporte Espetacular e um Globo Repórter por aí, sobre isso. Você conhece também essa, né, Márcio? Que tem foi uma série Ayrton Senna do Brasil, que foram 4 episódios, não sei quantos, mas 6 episódios no Esporte Espetacular, uma série durante uma semana no JN, e um Globo Repórter, em que a dona Neide, a mãe do Ayrton, falou, a Fátima Bernardes participou e tal. Eu estava dirigindo, já fora da Globo, contratado pela Globo para fazer esse trabalho. Então, eu estava, ao mesmo tempo, terminando e lançando o livro e dirigindo essas séries para a TV Globo. E dias antes, a gente tinha gravado a tal entrevista em que a Fátima foi no Instituto Ayrton Senna e gravou lá com a dona Neide, foi muito emocionante e tal. E foi no momento dessa entrevista que a Viviane chegou para mim assim: nós vamos ceder para você, para o seu livro, todo o material de fotográfico que você precisar. Eu falei, bom, muito obrigado, Viviane, entendeu? E, evidentemente, ninguém me perguntou sobre o que eu estava contando no livro, ela não me perguntou, eu também não ia falar, entendeu? Ela fez isso de bom grado, assim, por iniciativa dela. Eu agradeci e falei para o Roberto Freitas, que adorou a ideia, não ter que comprar, sei lá, mais de 60 fotos. E a gente ele fez um projeto gráfico do livro, do primeiro Ayrton Revelado, inteiramente com fotos do acervo do Instituto, inclusive daquele fotógrafo do Senna, o japonês, o Nori Noik, né? E aí, que eu entrevistei no Japão também depois. E aí, o que aconteceu? Com essa nota, a Viviane fala, a gente precisa conversar. Eu falei, E aí o Roberto Freitas, que era o editor, dono da Objetiva, estava em Barcelona. Eu ligo para ele e falo, maior pepino aqui. A gente estava, sei lá, há 10 dias do lançamento do livro, uma coisa, tudo pronto. Não, 10 dias não dava para rodar. Mas era um pouco antes. Tinha que rodar 50 mil exemplares. Né? E aí eu fui para São Paulo. Aí o Roberto falou, já mandei a editora fazer uma cópia dos originais, bota numa mala, pega um avião, uma ponte aérea, vai para São Paulo, conversa com eles lá e eu vou estar aqui e a gente vai conversando. Aí eu fiz o que ele falou. Peguei a editora, peguei um avião e passei uma das tardes mais tensas da minha vida profissional no Instituto Ayrton Senna, conversando com a família, a Viviane, a dona Neide, o Fábio, o primo do Ayrton, que era, na época, diretor, o presidente lá do Instituto Ayrton Senna, e uma advogada também, que estava lá, convidada para a reunião e tal. E eu do lado de cá, na ponta de uma mesa comprida. E aí a questão era a seguinte, eu falei para ele, olha, o que existe é algo que vocês sabem que aconteceu. Aí eu falei, olhando muito para a dona Neide e tal, para a mãe. Esse livro, dona Neide, termina com a história maravilhosa, emocionante da senhora em Portugal. A história que só sabe qual é, da blusa do Ayrton. E para vocês terem uma ideia, eu me emocionei durante a defesa do livro para a família. Eu fiquei emocionado. Até porque eu estava sendo super sincero mesmo. Eu acredito que esse livro é justo, ele é justo com a importância do Ayrton. Ele não tem calúnia, não tem injúria, não tem difamação. Então, e tem essa história do Grampa que vocês sabem que aconteceu. E nenhum dos três teve coragem sequer de dizer que não foi bem assim, entendeu? Mas ao tempo todo, eu estava com o Roberto frente no telefone, numa ligação DDI, direto para Barcelona, sem desligar o telefone. Tá? E assim, eles falaram isso, Isso, para resumir, nós chegamos num ponto em que estava meio que um impasse. Eles querendo que... ia lá, assim, em off, vamos dizer assim, sem que ninguém visse, está lá o artigo do Código Civil. Então a gente vai embargar. Pronto, acabou meu livro. Né? Acabou o investimento da editora Objetiva, em suma. Aí, uma situação meio crítica, eu já muito cansado, e Roberto lá e tal. Só sei que teve uma hora que o Roberto fez, a quem eu agradeço essa ideia,
virou para mim e disse assim: Ernesto, tira o pai da história, tira o seu Milton da história. Aí eu meio que dei uma resmungada, falei, não, assim, sem que eles ouvissem, né? Não, mas tirar como? Foi ele que mandou mostrar e tal. Ernesto, tira o pai, oferece isso. Fala que a gente vai dar uma solução sem citar o nome do Ayrton, como o pai do Ayrton, como o dono dessa ideia, quem mandou fazer isso, o Grampo, né? Aí eu, claro, me convenci. Aí falei, a gente está propondo, então, falei para eles. Então. Aí eles também lá deram uma conversada, as três, quer dizer, os três lá, os quatro, aliás, que era o advogado, a advogada, o Fábio, a dona Neide e a Viviane. Eles deram uma conversada lá e falaram, mas como que seria, então, o texto? Perguntaram. Aí, acredite se quiser. Eu e o Roberto Feixe fizemos a quatro mãos, manuscrito, ele lá em Barcelona e eu em São Paulo, uma nova redação do parágrafo em que eu conto essa história do Grampo, entendeu? E fizemos e tal. E aí mostramos, aí não, a gente vai ficar assim. Aí não sei se eu li, eu mostrei, acho que eu li, porque minha letra é ilegível. Aí eu li para eles, aí eles falaram, então assim, acho que a gente pode chegar numa coisa, uma coisa desse tipo. Acenaram lá com a concordância. E aí eu falei o seguinte, porque eu lembrei, né, umas 4 páginas à frente no livro, tinha outra referência ao seu Milton e ao Grampo. Aí eu falei assim, ô Fábio, eu falei com o Fábio, vocês não tinham como saber, mas tem mais uma página aqui que eu cito isso e que eu vou tirar o nome do seu Milton. Aí mostrei a página para ele. Mas eu não estava querendo enganar ninguém, entendeu? E aí fizemos, ficou um acordo sem nenhum, nada escrito, um acordo no fio do bigode, como antigamente, e eu disse, e aí na porta do Instituto, o Fábio falou assim, você vai compreender que a gente não vai poder ceder as fotos como a Viviane ofereceu para vocês e tal. Ou seja, pum, arrebentou o projeto gráfico do livro na mesma hora, né? E aí, mas enfim, dos males, pelo amor de Deus, o menor, né? Aí já fui do táxi que eu peguei mesmo, já falei, Roberto, ó, não temos mais fotos para o livro. Aí ele promoveu um mutirão lá do pessoal da editora Objetiva, eles foram buscando e tentaram usar as mesmas legendas que eu fiz para as fotos do Instituto com fotos de outras fontes, né? Então tem esse bastidor aí. Então, respondendo a sua pergunta, essa foi a única e exclusiva, nem intervenção, porque, na verdade, eu mantive, não houve nenhuma censura de história. Tá? O que houve foi, rigorosamente, a retirada do nome do pai do Ayrton num episódio, em que eu conto o episódio do jeito que ele foi. Entendeu? E agora está contado, agora que é o detalhe. Agora está contado com muito mais detalhes. Tem as reações do Leonardo, tem a Betícia Assunção, tem todo um clima terrível em que isso foi feito naquela noite, né? Na noite da véspera. O Ayrton chegou a ouvir esse Grampo? Não quero estar dando spoiler do livro, mas eu recomendo totalmente o do livro. Isso aí é uma coisa, até porque o livro já foi lançado há muito tempo, não é mais spoiler, mas assim, ele ouviu e aí algumas pessoas que leram o livro assim, então foi isso, pô. Ele ficou abalado. Aí eu falo para todas as pessoas e repito para vocês, não preciso nem falar isso, né? Mas assim, eu não tenho a menor dúvida que um cara quando senta num cockpit e está ali, não existe essa possibilidade dele, meu Deus, eu estou triste, como é que eu faço? Não existe isso, assim. Eu acho que o abalo psicológico existe em relação ao que está acontecendo na pista. Por exemplo, tem um piloto assim, aí ele olha no retrovisor, está o Ayrton Senna atrás dele, o cara deve ficar completamente desestruturado. Né? Quer dizer, ou então, era meu texto. Ou então faltam 5 voltas, eu vou vencer a primeira vez, meu Deus, aí eu erro uma curva, entendeu? Como a gente sabe que já aconteceu muitas vezes, né? A pressão psicológica, essa, claro que existe dentro do cockpit. Agora, um fato externo ao cockpit, inclusive ele chegou no dia seguinte já meio que brincando, dizendo que ia conversar, falou para o Braguinha, isso tudo está no livro, né? Assim, eu não lembro dessa parte. Eu não conto nada, assim, não invento, não tem nada.
consta aqui, não tem nada disso. Assim, fulano disse, fulano aquilo. Né? Então, ele botou. E tem outra coisa também, que nós somos do ramo, a gente sabe, né? Ele fez no warm-up, ele deu um banho no Schumacher de quase um segundo no warm-up da manhã de domingo. Um carro com tanque cheio e tal. Ou seja, ele estava nos trinques. O que ele estava era, obviamente, impactado pela coisa sombria que tinha acontecido, né, nos 2 dias, e, obviamente, preocupado com o Schumacher estar no câmbio dele, entendeu? E aquilo era Ayrton Senna total. Fizeram aquela coisa sobre, aquela imagem dele olhando e tal, segurando o aerofólio. Acho que estava segurando o aerofólio, mas para apertar, para ele ter mais downforce. E tem uma foto parecida em Donington, né? Ele foi na mesma coisa ali lá segurando a asa traseira da McLaren. E vocês sabem, né? O Ayrton, assim, eu com biógrafo dele, tive uma maior dificuldade para encontrar fotos do Ayrton rindo, do jeito que ele sorriu no pódio de Donington, por exemplo. Foi uma das poucas vezes que você vê o Ayrton naquele sorriso de alegria profunda mesmo, de relaxamento, naquele pódio lá. Na maioria das vezes ele está sempre assim, rindo, às vezes mais sofrido, para não falar aqueles quase desmaios dele, Interlagos, aquela coisa dramática, sofrida. E o Fluminense acaba de tomar um gol aí, mas tudo bem. Vamos lá. É mesmo, mas pois é. Pô, pai, aqui eu vou tentar 0-0. Acabei de ver aqui, na TV aqui, mas eu te falo, a gente vai empatar, pode deixar, Marcos. Mas é isso. Então, afim de bastidor do livro tem isso. Não houve nenhuma censura. Agora,